Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. A paz do Senhor, as nossas irmãs da classe Dorcas. Hoje nós vamos tratar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, cujo título é Dons de Elocução. O texto áureo está lá em 1 de Pedro 4,11, que nos diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aqui duas coisas importantes, né? Destacamos nesse versículo: as palavras de Deus, que é a fonte, né, de todo o dom, e segundo o poder que Deus dá. Então, tanto a fonte quanto o poder do dom é de Deus, pertence ao Senhor Deus. A nossa verdade prática diz: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos, a 1 de Coríntios 12, versículo 7, depois do 10 ao 12, e ainda 1 de Coríntios 14, versículos de 26 ao 32. 1 de Coríntios 12, 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E o versículo 10: e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Destacamos aqui, já nesse texto, para o que for útil. Esta é a função de todo o dom, né? Ele é útil. Se não for útil, ele não é necessário naquela igreja. Então, todo o dom, ele tem a sua utilidade, não é verdade? E também é dado por um só e o mesmo Espírito, que entrega aos crentes, né? Doa aos crentes todos os dons. E também, pela vontade do próprio Espírito Santo, ele entrega como quer a cada um, de acordo com a vontade dele, não é de acordo com a nossa vontade, com o nosso gosto, né? Principalmente porque os dons espirituais, em relação aos demais dons, né, ministeriais, por exemplo, né, os dons espirituais, eles são mais espetaculares. Se dependesse da vontade do ser humano, logicamente ele escolheria os dons mais espetaculares, né? Mas o Espírito Santo pela sua vontade, que entrega esses dons a cada um, como ele quer. 1 de Coríntios 14, 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros os julguem. Nesse texto, antes de passarmos adiante, então queremos destacar sobre a reunião necessária da igreja, né? Quando Paulo fala, quando vos reunis, nessa reunião que a possibilidade da operação, né, da graça de Deus, da comunhão do Senhor, porque aí um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro faz revelação, aquele tem língua, o outro interpreta a língua. É assim que a igreja do Senhor, ela vai sendo edificada. É por isso que ele diz
seja tudo feito para edificação. Não tem outro sentido que não seja a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, versículo 30. Se porém vier revelação a outro em que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E aqui nós podemos também destacar que nós todos podemos aprender e sermos consolados. Aprender e ser consolado, ser exortado. Esta é a função que já temos visto aqui, então, para os dons. E Jesus disse aos seus discípulos em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ensinar. Versículo 31 diz, aprenderem e serem consolados. E Jesus disse, fiquem tranquilos, quem vos ensinará, esse ensino, vocês vão aprender através dos dons do Espírito Santo. Maravilha, não é verdade? Então, essa lição nós temos 3 tópicos. O primeiro fala do dom da profecia, o segundo, variedade de línguas e seus conceitos e finalidades, e o terceiro tópico vamos falar sobre a interpretação de línguas. Muito bem. Nós temos aprendido em 1 Coríntios 12 sobre os dons que lá estão, 9 dons, que podem ser classificados em 3 categorias, vamos assim dizer, de forma didática, que nós já estudamos os dons de revelação, que foi a lição de número 3, os dons de poder, a lição de número 4, e hoje a lição de número 5, nós vamos falar sobre dons de elocução, que são a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então a palavra elocução, o conceito dela, geral, da língua portuguesa, fala sobre a ação ou efeito de enunciar o pensamento através de palavras, da nossa fala. Especificamente, para o caso que nós estamos estudando, então, é anunciar ou proclamar publicamente profecias, línguas e interpretação de línguas. Isso que trata, então, os dons de elocução. Então, vamos falar sobre o dom de profecia. O que é esse dom de profecia? Nós vemos em 1 Coríntios 12, a primeira parte do versículo 10, que fala que o Senhor, o Espírito Santo, dá dons de operação de milagres, e a outro ele dá o dom de profecia. Mas para entendermos o conceito do que é dom de profecia, eu entendo que precisamos entender qual é o tema central da profecia. E quem nos joga luz sobre esse tema é Apocalipse capítulo 19, versículo 9 e 10, que diz, então me falou o anjo, João escrevendo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Grave isso, verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Outras palavras sem gravadas, verdadeiras palavras de Deus e o testemunho de Jesus. E então o anjo diz a João, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então perceba que as verdadeiras palavras de Deus e o testemunho de Jesus se constituem no tema central da profecia. Então nós entendemos que a profecia é essa capacitação divina, sobrenatural, para transmitir a palavra ou a mensagem inspirada pelo Espírito Santo à igreja ou a um dos seus servos, para edificar, exortar e consolar. Então veja o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então a profecia é um sinal para os fiéis. Um sinal das verdadeiras palavras de Deus e do testemunho de Jesus. Muito bem. Toda profecia, ela deve ser julgada.
É isso que diz Paulo em 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros os julguem. É a profecia que deve ser julgada. Não é o profeta, não é a pessoa, mas a mensagem. E isso é muito importante, né, que possamos entender isso, julgar as profecias. Por quê? Porque o próximo item vai falar sobre a relevância do dom de profecia. E Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses 5:20, ele diz: não desprezeis as profecias. E aqui podemos entender de uma forma geral. Por isso que a profecia precisa ser julgada, porque ela pode ter origem em Deus, que é a verdadeira profecia, a genuína profecia, mas pode ter origem no diabo e no ser humano também. Então, não devemos desprezar, e sim julgá-las para entender a sua procedência. Então, as genuínas profecias, então, elas são mensagens autorizadas de Deus por meio de um porta-voz, um servo seu, né? Que devido à sua origem divina, então ela deve ser tratadas, né? Não devem ser tratadas com leviandade, né? Devem ser tratadas com seriedade. Provérbios 29:18 nos diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Né? Então esse provérbio se refere tanto à falta da palavra, quanto à falta de ouvir a palavra. Então, quando não existe a palavra, ou quando ela existe e nós não a ouvimos, significa que para nós, se você não quiser ouvir, ela não vai existir. E é isso que Provérbios fala, não havendo profecia. Então, há uma corrupção, o povo se corrompe. Por isso que ela é necessária, não é verdade? Olha só o que Deus diz lá em Amós 8, 11 e 12, ao povo de Israel. Né? E eu penso que vale a cada um de nós também. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então, Israel, quando foi levado cativo, lá no cativeiro, eles experimentaram a realidade dessa profecia, dessa palavra. Né? E hoje, graças a Deus, temos abundância de pão e água, que é a palavra do Senhor. Mas quando a igreja for retirada da terra, quando o noivo vir buscar a sua esposa, que é a igreja do Senhor Jesus, então não haverá mais essa palavra. Não haverá mais o Evangelho, porque a igreja que distribui, que transmite, que proclama o Evangelho não estará mais aqui. Então o apóstolo Paulo ele recomendou que o exercício desse dom de profecia fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Né? Ele diz em 1 Coríntios 14, 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Por isso que ela é relevante, então precisa ser ordenada. Né? Então, as profecias, como já falamos lá em 1 Coríntios 14, 29, elas devem ser julgadas. Né? Então, toda a palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Vimos isso na lição 3, né, quando falamos sobre Atos 17, de 10 a 12, falando sobre os cristãos, né, bereanos. Então, diz que esses de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Então, eles recebiam a palavra com toda avidez, mas eles examinavam segundo as Escrituras, se tudo aquilo que estava sendo dito era realmente de fato assim. Qual foi o resultado? Né? Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, graças a Deus. Então, qual é o propósito, né, da profecia? 1 Coríntios 14, 13 fala sobre isso. Mas o que profetiza fala aos homens, para quê? Para edificação, para exortação e para consolação. Muito bem. Então, os dons espirituais, eles são sempre para benefício do próximo e nunca para o benefício da pessoa que tem esse dom.
não é verdade? Por isso que existe a mutualidade no corpo de Cristo, né? Olha o que Jesus ensina. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, né? João 13:14. Esse lavar os pés significa prestar serviço, se humilhar uns aos outros, né? Essa mutualidade. Então, Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 5:11, ele diz: por isso, exortai-vos uns aos outros. Olha aí a mutualidade. Edificai-vos uns aos outros, né? Lavar os pés uns dos outros. Edificar uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5:11. Há um alerta a ser aqui proclamado. A Igreja de Jesus Cristo, portanto, cada um de nós que formamos essa igreja, né, nós devemos ser conduzidos segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus e a genuína profecia, né, que é o testemunho de Jesus. Então, a Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser um manual a ser seguido. Nós não somos orientados, seguidos, né, procurando profetas, profecias, desprezando a palavra do Senhor. Então, nós precisamos valorizar a genuína profecia, a profecia por excelência, que é a palavra de Deus. Nós somos assim dirigidos. A Igreja de Jesus é assim conduzida pela palavra do Senhor. Mas Deus usa também seus servos e suas servas para transmitir, né, profecia, para exortação, segundo a palavra, consolação, segundo a palavra do Senhor, e edificação, segundo a palavra do Senhor. Então, se essa edificação, exortação ou consolação não é segundo a palavra do Senhor, né, a profecia por excelência, então ela não tem a sua origem, né, em Deus. Porque a profecia tem que harmonizar com a palavra do Senhor. Muito bem. Agora, variedade de línguas. Então, de novo, né, o que é o dom de variedade de línguas? Lá em 1 Coríntios 12:10, parte B, fala sobre isso, né? E a outra, variedade de línguas. E aqui nós precisamos entender dois aspectos importantes, né? O primeiro aspecto, né? Aqui está a palavra xenoglossia ou xenolalia, né? Que é de origem grega, né? Xeno quer dizer estrangeiro, né? A gente já ouviu falar em xenofobia, né? Xenofóbico, pessoas que têm aversão a estrangeiros ou a estranhos. Então, aqui xenoglossia, glossia, né? de palavra, então palavra estrangeira. Então, é a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo desconhece e que nem teve contato, né, ou nem aprendeu essa língua, ou nem foi exposto a essa língua, e a pessoa fala essa língua, né. Nós vemos isso em Atos 2, versículo 7 e 8. Né. Se você olhar Atos 2, de 5 a 12, você vai ver, então, este episódio tão maravilhoso. Mas olha só, versículo 7. Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então veja que aqueles homens de várias partes do mundo, aqueles piedosos que estavam em Jerusalém por conta, né, do Pentecostes, da festa de Pentecostes, estavam ali andando, talvez passeando em algum lugar, e agora houve aquele alvoroço, né, aquele derramamento do Espírito Santo no cenáculo, e todos afluíram para ver o que era aquilo, e de repente as pessoas começam a ouvir da graça de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus na sua própria língua. E eles ficam admirados, porque aquelas pessoas que estavam falando isso eram galileus, eles não eram pessoas cultas, aliás, eles eram criticados, né, por sua falta de, sua simplicidade, falta de cultura. E agora eles, mas não são galileus, e estão falando a minha língua, né? Então, eles foram, quando foram receber esse batismo, né? E naquele momento eles receberam este dom, para que muitas nações ali presentes, representadas, né, para aqueles estrangeiros ali, pudessem ouvir da glória, da majestade do Senhor Jesus, né? E ali então
aqueles homens de Deus falaram línguas dos homens, né? Outras línguas que não eram conhecidas deles mesmos, mas que eram línguas estrangeiras, né? Então aí é um dos aspectos, né? Então o outro aspecto que nós entendemos aqui é sobre a glossolalia. Nós estamos mais acostumados, né, a ouvir sobre a glossolalia. E o que é glossolalia de novo, né? É um idioma, uma língua desconhecida, né? Uma palavra grega. Então é o ato de falar línguas celestiais. Ele é também conhecido como língua dos anjos. E aonde a gente pode ver uma referência sobre isso é Paulo quando fala, 1 Coríntios 14:2, que ele diz então: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Então veja, no primeiro aspecto, os discípulos estavam falando aos homens, na língua dos homens, língua que eles não conheciam, né? Mas eles foram graciosamente dado a eles esse dom de falar esta língua estrangeira, tá? Falar das grandezas de Deus. Agora Paulo está falando aqui, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Então homem algum entende, então não é uma língua humana, né? E espírito fala mistérios. Então veja os dois aspectos aqui da variedade de línguas, né? Uma é a xenolalia, né? E outra glossolalia. E isso é importante nós entendermos, não é verdade? Então, aí vem a segunda pergunta, né? Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? 1 Coríntios 14, versículos 4 e 5 diz assim, 4. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. Então, qual é a finalidade? A primeira, podemos ver dois aspectos, né? Aqui também. Edificar a si mesmo. E o segundo aspecto, versículo 5. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, o dom de variedade de línguas, né, ele pode edificar a pessoa, a si mesma, a pessoa que está falando, ou edificar a igreja quando há uma interpretação do que está sendo dito, né, que é um outro dom. Então, esses dois aspectos, primeiro, a edificação da vida espiritual do crente, né? À medida que o servo de Deus ele fala em língua estranha, ele vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente, né? Nós vemos lá em 1 Coríntios 14:4. E o segundo aspecto é a edificação da igreja, né? Que a igreja de Cristo é edificada quando há quem interprete o que fala em línguas estranhas, né? Publicamente, evidentemente. Então, a gente vê isso no versículo número 5, lá, que nós lemos mais acima. Então, vem o terceiro item que fala a atualidade do dom. Será que esse dom é atual? Então, o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, e o que fala, o que profetiza é maior, mas quando se fala em línguas e há uma interpretação, então a igreja recebe a edificação. Perceba duas palavras importantes aqui, é edificação, edificar-se e edificação. Então, entendemos. Por que nós entendemos que esse dom ele é atual? Também em dois aspectos, né? Primeiro, a edificação da vida espiritual do crente ainda está em curso. Nós ainda estamos em construção, né? Versículo 4, o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, se constrói. Então, e o segundo aspecto, a igreja está sendo ataviada, edificada, né? E o será até aquele dia em que o noivo vir buscar então a sua esposa. Não é verdade? Então, é atual? Claro que sim. Nós como crentes, né, como componentes, né, do corpo de Cristo, elementos, né, que fazem parte do corpo de Cristo, estamos em construção, nós estamos sendo edificados, e juntamente a igreja está sendo edificada. Então nós estamos nesse processo ainda. Então por que cessaria este dom, se esse dom ele serve para edificação, e se nós estamos sendo edificados, claro, ele é atual mesmo, não é verdade? Então, Apocalipse 19, né, 7 diz assim, alegremos-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se edificou.
Então, quando a igreja estiver pronta, né, quando ela já estiver pronta, ataviada, o noivo Jesus vem buscá-la. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí nós estaremos já prontinhos, edificados, terminados. Né? Mas enquanto isso não acontece, variedade de línguas ainda é um dom atual. Né? E agora a interpretação de línguas. Definição deste dom, né? Esse dom se encontra lá em 1 Coríntios 12, e agora é a parte B do versículo, lá ao final, que fala sobre a interpretação de línguas. Então, há outra variedade de línguas e há outra, então, a interpretação das línguas. Então, o que é? É a habilidade de interpretar no próprio idioma, ou próprio vernáculo, né? Como diz Thomas Hood, aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, é a tradução para o idioma, né? Para o nosso caso português, né? O que está sendo dito em língua celestial, língua dos anjos, né? Então Paulo ele adverte a igreja de Corinto sobre a ordem no culto em relação ao falar em línguas, né? Capítulo 14, versículos de 1 Coríntios, versículos 27 e 28 diz: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Por quê? Se houver intérprete, a edificação é para a igreja. Se não houver intérprete, a edificação é individual. Então, por que falar publicamente, né, se a edificação ela é individual para a própria pessoa? Então, veja que essa advertência de Paulo, né, faz todo o sentido, não é verdade? Muito bem. Então, esses versículos, eles fornecem então, essas regras, né, para o exercício do dom de língua no culto. Primeiro, apenas 2 ou 3 pessoas, né, falando publicamente, uma de cada vez, sucessivamente, e somente com o intérprete. Porém, se não houver intérprete, então fique você e Deus, né, você comunicando com Deus. Então, veja que o culto tem esta ordem, né, ela tem esta organização, essa decência, né, como diz a palavra do Senhor, para que todos possam aprender e todos sejam edificados, né? Muito bem. E aí vem aquela pergunta: há diferença entre o dom de interpretação e o de profecia? Nós vemos lá ainda em 1 Coríntios capítulo 12, né? E a outra, Deus dá a profecia, e a outra a interpretação das línguas. Então, como nós podemos entender isso? Primeiro, profecia, né? A profecia, ela é pronunciada por uma única pessoa, falando um idioma local, no nosso caso português, né? E todos entendem e todos são, então, a igreja é edificada. Ou a profecia pode ser dada particularmente a uma pessoa, não precisa ser necessariamente em público, né? É dada a uma pessoa e num idioma inteligível, a pessoa entende, né? E línguas, né? Quando nós falamos língua dos anjos, línguas celestiais, quando a pessoa está pronunciando línguas, ninguém entende, nem aquele que está falando em línguas, mas ele está sendo edificado. Mas o que acontece? Se essa língua, né, tem a sua interpretação, então línguas mais interpretação, o que acontece? Ela se torna então uma profecia. Então há uma diferença entre dons de interpretação e de profecia. Então, a diferença é essa, né? Que a interpretação, então, ela precisa de uma fonte, são as línguas, então ela interpreta, então se torna profecia. A profecia, então, ela por si só já é uma mensagem proclamada na língua da pessoa que vai receber essa profecia, né? Então, assim, e a interpretação não precisa ser necessariamente por outra pessoa. Nós já vimos, né? Nós temos pastores aí que falam em línguas e também interpretam. Em outros casos, uma pessoa fala em línguas e outra interpreta, né? Então, fica por conta de cada um de nós entender aí se há uma diferença ou não, né? Claro que essa diferença há por conta do processo apenas, mas a interpretação vai redundar em uma profecia. Muito bem, que Deus os abençoe. Concluindo então essa lição,
Então os dons de elocução, eles são atuais, necessários à edificação do corpo de Cristo, né? Então Deus, na sua infinita graça, Ele providenciou aos seus filhos e filhas, né, esse privilégio de nós sermos instrumentos para a mútua edificação, exortação e consolação através dos dons espirituais, né? Então todos nós carecemos desse crescimento espiritual, né? E precisamos, né, de consolo, precisamos de exortação e precisamos também de crescimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que nós realmente possamos crescer espiritualmente a cada dia e possamos entender, na verdade, né, compreender qual é esse processo e saber que esses dons são atuais e necessários para a Igreja do Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém.